Olá, chamo-me Vítor Simões e vou guiar-vos até uma das raízes do impacto social. Refiro-me à capacidade das organizações. Com este webinar, você vai aprender a diagnosticar a sua organização e, esperamos nós, a prescrever alguns remédios para a sua melhoria. Uma organização é como um organismo vivo. Como uma árvore, capta recursos do exterior que depois transforma para produzir outros recursos, beneficiando diferentes destinatários. Olá, chamo-me Vítor Simões e irei conduzir-vos num breve olhar sobre uma das raízes do impacto social, a capacidade organizacional. Nos próximos minutos vamos percorrer o seguinte caminho. Primeiro, vamos perguntar: capacidade para quê? Falaremos da organização como sistema e a importância dos stakeholders. Depois, abordaremos a utilidade da capacidade organizacional. De seguida, vamos explorar a metodologia 5C. Referimos-nos a ação e empenho, alcançar objetivos, relacionamento, adaptação e renovação e coerência. De regresso à nossa imagem da árvore, recordam-se? Será que a nossa organização é a mais ajustada ao tipo de solo e ao tipo de clima onde se encontra? Ou seja, será que ela consegue produzir de forma eficiente e eficaz os recursos que o ecossistema envolvente tanto necessita? Ora, diagnosticar a capacidade organizacional é o passo inicial para compreender a eficiência e o impacto a caminho da criação de valor social. No desenho e implementação de uma intervenção social, consideram-se, antes de mais, os recursos necessários à realização de produtos, que por sua vez contribuem para mudanças ou benefícios. Parte destes benefícios é o resultado direto ou impacto do trabalho realizado por quem implementa essa intervenção. Mas nem sempre se faz uma avaliação das capacidades dessa organização, que é afinal um aspecto essencial para o desempenho da intervenção. Afinal, do que falamos quando falamos de capacidade? Bom, eu responderia a esta pergunta com uma outra mais interessante. Capacidade para quê? Ora, quando nós falamos de capacidade organizacional, temos que ter em conta dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de sistema, que nos alerta para a complexidade da realidade que queremos analisar. O segundo conceito é o conceito de stakeholders, ou partes interessadas, que nos avisa para a importância de construir relações. Ora, o pensamento sistémico, no âmbito da capacitação organizacional, diz-nos que, na base dessa capacitação, encontram-se competências individuais, que por sua vez contribuem para o desenvolvimento das capacidades da organização como um todo. Mas, quer essas competências, quer essas capacidades organizacionais, têm aspectos quer tangíveis, como, por exemplo, a competência para fazer contas, organizar contabilidade, ou outras intangíveis, como a competência para inspirar ou a liderança. Além disso, quer as competências, quer as capacidades variam na sua combinação em diferentes contextos. Portanto, tudo é bastante complexo e deve ser analisado caso a caso. Ora, o segundo aspecto, que é o envolvimento de stakeholders, mostra-nos que deve haver um alinhamento completo, ou o mais completo possível, de todos os stakeholders em relação aos objetivos e à missão do processo de capacitação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se esse alinhamento não acontecer, investe-se no desenvolvimento de competências sem que isso necessariamente se reflita no desenvolvimento de capacidades para a organização. Destas duas ideias-chave, retiramos outras duas lições-chave desta feita para a área de monitorização e avaliação. A primeira ideia é que atribuir impacto a uma única organização ou a um único projeto é difícil e complexo. A segunda ideia é que devemos estar sempre abertos a fatores inesperados no processo de monitorização e avaliação. Podemos, enfim, começar a responder à nossa pergunta inicial. Afinal, capacidade para quê? Primeiro, serve para identificar os fatores críticos de desempenho, quer a nível dos produtos ou serviços que presta, quer a nível das mudanças que opera na vida dos seus beneficiários. Segundo, melhorar a prestação de contas e a sua legitimidade, quer perante os stakeholders internos, quer externos. Ora, existem muitas metodologias para diagnóstico organizacional. Nós aqui vamos explorar uma que se chama 5Cs.
Trata-se de um modelo de avaliação de capacidades que analisa 5 tipos interrelacionados de capacidades, que, em conjunto, contribuem para a capacidade global da organização na criação de valor social. Por que é que escolhemos esta metodologia 5C para este webinar? Bom, porque consideramos que, antes de mais, ela permite a identificação das forças e das fraquezas da organização. Em segundo lugar, ela permite também a participação dos stakeholders no processo de análise. Em terceiro lugar, permite-nos identificar fatores informais que afetam a capacidade da organização. E, finalmente, permite-nos identificar os melhores processos para a monitorização, avaliação e aprendizagem no seio da organização. A metodologia 5C é sobretudo útil se existe uma relação de abertura entre todos os stakeholders, se os canais de comunicação funcionam, se a organização está aberta a co-criar a ferramenta com o avaliador, se os stakeholders internos e externos têm tempo para o envolvimento e se o foco está no contributo estratégico das capacidades organizacionais. Mas vamos explorar o modelo 5C com base num exemplo concreto. Pensem numa organização da sociedade civil que quer realizar um diagnóstico. Ora, o diagnóstico começou com entrevistas junto da direção, da equipa técnica, dos beneficiários e de alguns parceiros-chave para identificação de um conjunto de fatores de análise ou de indicadores para cada uma das 5 capacidades em causa. Começando pela capacidade da organização em atuar e empenhar-se, foram definidos os seguintes indicadores ou fatores de análise: níveis de clareza, de eficácia e de participação, mobilização de recursos adequados, humanos e financeiros, clareza na definição de responsabilidades e tarefas, adequação das qualificações dos recursos humanos, grau de transparência para cargos de liderança, nível de adequação dos mecanismos de delegação de competências e, por fim, o grau de participação dos membros da organização no planeamento, monitorização e avaliação das atividades. Os indicadores, em seguida, foram incluídos em perguntas com uma escala de classificação crescente, de 1 até 4. Os inquéritos foram aplicados à estrutura diretiva da organização, à equipa técnica, parceiros e beneficiários. Notem o seguinte: o cruzamento destas classificações por parte dos diferentes atores envolvidos valorizou o processo de reflexão partilhada sobre as forças e as fraquezas da organização. A média do diagnóstico dos stakeholders acaba por ser temperada com a classificação do próprio avaliador, que considera toda a informação a que teve acesso para além da opinião dos stakeholders. Os resultados obtidos nesta capacidade foram os seguintes. Notem que há uma discrepância entre a avaliação da equipa e a avaliação da direção. Vejamos as conclusões da análise. Não existe uma cultura de planificação estratégica e os beneficiários e a equipa técnica não participam ativamente na definição dos programas. Há um claro desalinhamento entre a direção e o staff técnico. No que toca à capacidade de alcançar objetivos, foram identificados os seguintes indicadores ou fatores de análise: nível de planificação, monitorização e avaliação, frequência da incorporação de lições aprendidas, grau de adequação das intervenções às necessidades dos beneficiários e parceiros e o rácio entre mudança de práticas e de políticas e as intervenções da organização. As classificações obtidas nesta análise foram as seguintes. Reparem que os stakeholders externos dão uma classificação mais elevada à capacidade da organização em atingir objetivos do que a equipa técnica ou a direção. Vamos olhar para as conclusões da análise para aprofundar um pouco mais esta ideia. Notem que, embora exista uma cultura de planificação e de acompanhamento das atividades, não existe, por outro lado, uma orientação para a monitorização de mudanças ou transformações. Ou seja, há um foco nas atividades e não tanto nas mudanças operadas na vida dos beneficiários. Estes, por seu turno, tendem a ser benévolos porque nem sempre têm a noção das ambições reais da organização e ficam agradecidos pelo simples facto das atividades ocorrerem. Estes foram os fatores de análise para a capacidade de relacionamento da organização. Taxa de cobertura da informação junto de membros da organização e de parceiros. Número de participações em espaços de diálogo e influência política. Número de alianças e redes de colaboração com outras organizações. Grau de transparência da partilha dos resultados e da informação financeira. Reparem nas classificações. Há um claro contraste entre os beneficiários e a direção. Se olharmos para as conclusões desta análise, havendo limitações na transparência e na cultura de prestação de contas, dificuldade em atrair diferentes parceiros, dificuldade no desenvolvimento de uma estratégia eficaz de comunicação e de influência
e uma reduzida sistematização das lições aprendidas, é natural que esta capacidade, a capacidade de relacionamento da organização, seja classificada de forma baixa. A média é 2,5, das mais baixas desta análise. E quanto à capacidade de adaptação e renovação, os indicadores foram os seguintes: número de instrumentos de sistematização de aprendizagens, existência de sistemas de monitoria e avaliação de mudanças, existência de planos de ação direcionados para as necessidades, frequência de avaliações participativas regulares, número de alterações efetuadas em resposta a necessidades internas e externas, número de iniciativas e de formalização de novas relações e alianças. Reparem o seguinte: a nível de classificações, a equipa é quem classifica de forma mais modesta esta capacidade de adaptação e renovação. Porquê? Vamos olhar para as conclusões. Havendo um reduzido número de membros e fraca rotatividade nos órgãos de governação, e não existindo uma cultura de avaliação de resultados como processo de aprendizagem interna, explica-se que haja pouca rotatividade e pouca abertura à aprendizagem. Daí, a equipa que vive essa realidade no dia-a-dia tenha uma classificação mais conservadora. Falta-nos a capacidade de atuar com coerência. Aqui ficam os indicadores: nível de coordenação interna e eficácia organizacional, nível de eficiência organizacional e nível de autonomia organizacional. De uma forma geral, há algum alinhamento aqui entre os stakeholders, havendo no final uma classificação muito elevada. Uma nota apenas a partir das conclusões sobre esta capacidade. A escassez de recursos condiciona por vezes a capacidade de atuar com coerência. Ou seja, não tendo a organização uma diversidade de fontes de financiamento e de fontes de receita própria, torna-se mais difícil apenas apostar em iniciativas alinhadas completamente com a sua missão. E, portanto, torna-se difícil manter a coerência da atuação. Agora que percorremos cada uma das 5 capacidades organizacionais, vamos apresentar-vos os resultados conjuntos. Notem que a capacidade de conseguir coerência é a melhor pontuada, enquanto que a capacidade de relacionamento é a mais pobre. Esta análise acabou por identificar 4 grandes desafios que se colocam a esta organização. São eles os seguintes: maior alinhamento de direção-staff técnico, maior transparência e reforço da capacidade de relacionamento, maior orientação para a monitorização e avaliação de mudanças e impacto e, por fim, maior orientação para a aprendizagem organizacional. Bom, e aqui está. Esperamos que este exemplo vos tenha ajudado a trazer um novo olhar sobre a questão da capacidade organizacional e da sua importância. A partir daqui, temos também esperança de que vocês consigam aplicar este modelo à vossa organização. Até já!